pouco mais de 2 meses eu publiquei um vídeo, expliquei os aportes em ações brasileiras que fiz em janeiro de 2024. Como vocês gostaram, eu fiz também de fevereiro e aí decidi trazer mês a mês os aportes ou movimentações da carteira que eu estou fazendo mensalmente, falando das ações brasileiras. E esse é um tipo de vídeo que, pelo menos em relação a esse mês de março, mês anterior, eu vou receber diversos comentários negativos porque houve giro na carteira. Sempre que há giro, virá ali um pessoal me criticar e tudo mais. Só que esse é o preço a se pagar pela transparência. Eu nunca venho aqui e simplesmente falo, só vendi, eu trago o meu racional. Você não precisa aceitar o meu racional. E é por isso que você não deve seguir simplesmente o que eu estou falando. Você deve sim avaliar criteriosamente. Muito bem, então vamos ao vídeo. Indo direto ao ponto, peguei aqui as notas de corretagem do mês de março. No dia 1º de março, eu fiz um aporte em End. Por que End? Vou falar mais adiante. Mas é uma ação que, na minha visão, ficou barata. Mas cuidado que o barato é relativo. A análise de múltiplos, que não raro a gente utiliza para avaliar se uma empresa está barata ou não, ela é relativa. Nunca olhe de forma absoluta. Comprei ali 1.000 ações a R$ 41,00, um total de R$ 41.000 de cuja aquisição. Já no dia 8 de março, eu comprei aqui Banco do Brasil, a fim de chegar à minha meta de 6.000 ações. E já antecipo aqui para vocês, consegui chegar a essa meta. Isso estou falando antes do desdobramento, então minha quantidade de ações em Banco do Brasil sairá de 6.000 para 12.000 ações. Comprei 100 ações aqui a R$ 56,99, porque meu preço teto foi atualizado para acima de R$ 60, então comprando até os 60, eu detinha margem de segurança, 5.699. E aqui está o momento de vários rates. Dia 19 de março, eu precisava reunir recursos para aportar em Sanepar de uma maneira bem expressiva. E vou explicar o porquê, sendo que para os membros do canal eu já expliquei no momento do aporte. De tal modo que eu precisava de dinheiro para isso, e uma maneira de fazer isso é vendendo outras ações da carteira. E aí aqui eu fiz uma avaliação de custo-oportunidade, ou seja, eu precisava avaliar se valia a pena manter o dinheiro em outras ações ou se valia a pena pegar esse dinheiro e alocar nessa empresa. E eu escolhi a segunda opção. Então eu acabei vendendo Alupar, Semig, Copel, Gerdau que tinha pouco, Itaúsa que era só restante de bonificações, Jalles Machado e aí eu comprei Sanepar num volume bem expressivo. Eu comprei aqui no total 45.000 ações, a um custo médio de aquisição de 5,11. Então veja como eu precisava desses recursos, porque para mim Sanepar ainda constitui uma grande oportunidade. Não é nenhuma recomendação. E por fim, para completar, a minha quantidade de ações meta de Banco do Brasil no momento, dia 20 de março, eu comprei 400 ações, a um custo médio de aquisição aqui próximo de R$ 56. E antes de explicar todo o racional por trás desses aportes e movimentações, quero lembrar aqui a vocês que a declaração anual do imposto de renda tem o seu prazo já vencendo em breve. Então você não pode perder esse prazo, senão você pode tomar multa ou até ter o seu CPF bloqueado. E a gente sabe que a declaração do imposto de renda não é tão simples de se fazer e ela é chata de se fazer. Só que a Grana Capital, que é um aplicativo indicado pela B3, então te dá muita segurança, ela vai resolver esse seu problema. Existe ali o plano Mais Grana, o aplicativo é gratuito, mas nesse plano Mais Grana você consegue fazer a sua declaração pré-preenchida, por exemplo, em menos de 5 minutos. Então você resolve toda essa problemática de bolsa de valores. Sendo assim, eu vou deixar o aplicativo aqui da Grana na descrição e no primeiro comentário fixado para você baixar gratuitamente. E aí, como eu disse, no plano Mais Grana, você vai conseguir fazer sua declaração do imposto de renda de maneira simples, prática e com segurança. Afinal, é um aplicativo indicado pela B3. Bom, e aqui eu resumi os meus aportes que realizei em março de 2024. Na verdade, eu posso dizer aqui que foram movimentações. Porque veja, esse total aqui comprado de Sanepar, R$ 230.000 aproximadamente, ele adveio um pouco da renda fixa. Não vou entrar em maiores detalhes, porque eu peguei dividendo, renda fixa, recursos no geral que eu tinha ali na minha conta, de tal modo que aporte propriamente dito foi aqui em Banco do Brasil, aqui em Banco do Brasil e End. Ou seja, na prática eu aportei mais ou menos uns 60.000, um pouco mais do que isso, e algo em torno de 200.000 em Sanepar, que veio de outras movimentações, de vendas e de outros recursos. Mas no total tivemos ali
algo em torno de 299 mil, fora outros pequenos aportes que eu vou fazendo ali em Bitcoin e outros ativos. 300 mil foi mais ou menos o movimento do mês de março. E aí vou explicar o motivo das minhas movimentações. Primeiro, começando com a End. Por que eu fiz um aporte até que relevante em End? Começando aqui pelo indicador preço sobre lucro. Quando você olha para esse indicador, ele está em 10 vezes lucro. Isso é alto ou baixo? Como eu disse, depende. É uma avaliação relativa. O indicador de 10 vezes lucro, em relação ao Ibovespa, hoje seria um indicador mais alto, porque o Ibovespa está com um indicador de 8 vezes lucro. Mas não é assim que funciona. Você tem que comparar com pares setoriais e com o histórico da própria empresa. Olhando para o histórico de indicador preço-lucro da companhia, fica aqui nos últimos 10 anos em 13 vezes lucro. Essa é a média dos últimos 10 anos. Então está abaixo da média, denotando um desconto. Mas não podemos olhar apenas para preço, como também para qualidade. E qual que é o principal indicador de qualidade? É o ROI. Ah, posso olhar para o ROIC? Pode, porque a empresa tem dívida aqui, então seria até mais adequado olhar para o ROI. Então vamos olhar para o ROIC, e esse ROIC está em 18,61, está acima da média de 18,17. E o ROI? Como é que está o ROI? O ROI está bem acima da média, está em 38% contra 30% de média. Ou seja, o que nós podemos concluir aqui com End? Ela está com indicadores de qualidade acima da sua média histórica dos últimos 10 anos e negocia a um indicador preço-lucro abaixo da sua média. Ah, mas ela tem um pouco de dívida. Vamos olhar para o indicador EV sobre EBIT? Podemos olhar também. E o indicador EV sobre EBIT também está abaixo da média. E aqui é indicador de preço. Então temos aqui um indicador de 7,57, sendo que a média é de 9,38. Em conclusão, o que temos com End? A ação negociando abaixo da sua média histórica em termos de múltiplos, com indicadores de qualidade até acima da sua média histórica. Isso, na minha visão, constitui uma distorção, até porque a empresa continua crescendo lucros, mesmo que em taxas mais moderadas. A empresa já bem madura relativamente. É uma das maiores geradoras de energia aqui do país e é inteiramente privada, sendo que ela paga um excelente dividendo. Eu já estou com capital ali para focar muito mais em dividendo. Ela tem um payout médio ali na casa dos 80%, então você vai receber um dividendo interessante, e quanto menor o múltiplo que você paga, mais você vai receber de dividend yield. No mínimo com End hoje entre 7% a 8%, considerando esses múltiplos. Sendo que a End já há algum tempo praticamente anda de lado. Aqui é a cotação ajustada, olha a cotação padrão, ela fica mais de lado ainda, olha só. Então quer dizer, a empresa já está há algum tempo andando de lado, o mercado ainda não reagiu, mesmo ela estando barata. Então pode ser que em algum momento isso seja ajustado, mas não se engane. Não é uma empresa de grande oportunidade, é mais focada em dividendos e qualidade para você dormir tranquilo na sua carteira. Sendo que o setor de geração de energia, na minha visão, é o mais arriscado de todos, mas com End a gente não vislumbra isso. Sendo que os dividendos pagos pela End, desde 2019, vêm sendo crescentes, reforçando a ideia de se tratar de uma empresa de dividendo que hoje está relativamente barata. E mesmo comparando múltiplos com Eletrobras, Auren, AS Brasil, que são outras companhias desse segmento, a End está mais barata mesmo no indicador EV sobre EBITDA ou EV sobre EBIT, quando eu considero a dívida dessas empresas. Sendo assim, seja porque ela está mais barata em relação aos seus múltiplos históricos, seja porque ela está mais barata que as suas pares setoriais, há que se concluir, na minha visão pessoal, que há uma assimetria de preços em End. Por isso fiz o aporte. E Banco do Brasil, já falei para vocês, o motivo é uma meta pessoal. O banco nesse momento está até acima do preço que eu acabei pagando ali, R$ 56,00, como eu falei para vocês, R$ 56,99 aqui, R$ 56,18 aqui. Cheguei então a 6 mil ações. Sanepar de antecipo, cheguei a 47 mil ações, tornando-se a segunda maior posição da minha carteira. E veja que meu preço médio em Banco do Brasil, a minha ideia era não ultrapassar R$ 35,00 e consegui. Portanto, meu objetivo foi concluído. Lembrando que Banco do Brasil ainda estaria dentro do meu preço para aportes, R$ 60,00 ou R$ 30,00 pós-dobramento, múltiplo ainda abaixo do indicador preço-valor patrimonial, negociando ainda abaixo das suas médias históricas. Então, o Banco do Brasil, por mais que venha a sofrer com mais inadimplência, maiores provisões nesse ano, por conta da maior inadimplência do agronegócio nesse ano, por um fator principalmente climático e de queda no preço das commodities principais do Brasil, como soja e milho, apesar disso, ele ainda vai manter um payout alto de 45%, vai continuar lucrativo, vai aumentar o seu lucro, pelo menos essa é a projeção de guidance, então ainda fez sentido para mim aumentar essa posição só até 6 mil ações. Aí por enquanto eu vou apenas aguardar, comprar outras ações
quero chegar a 50 mil ações de Sanepar, então não vou mais ficar olhando para Banco do Brasil agora. E aí, por que fiz a venda de Alupar? Eu vendi Alupar porque é uma empresa que está negociando um múltiplo alto em relação às suas médias. 13 vezes lucro de múltiplo. Veja que a média de Alupar é 12 vezes. Relação EV sobre EBIT, 5, 6 vezes, está em 7. Então, uma ação que está negociando acima dos seus múltiplos históricos. O ROIC da empresa está o quê? Abaixo da média histórica. Olha o ROIC abaixo. Então, a Alupar, ao contrário da Engie, não está com distorção a favor de uma compra, mas com distorção a favor de eventual venda. E eu só vendi não porque a empresa perdeu fundamentos, não porque a empresa está pior, nada disso. É porque ela ficou um pouco mais cara, não caberia mais nenhum aporte nela, ao passo que eu precisava de dinheiro para comprar outra ação que seria a Sanepar. Apenas isso. Eu sei que eu vou receber diversos comentários negativos, mas é o preço que se paga de novo por ser transparente. CEMIG. Por que eu vendi CEMIG? Simplesmente porque eu já tinha comprado a Engie, não queria mais aumentar nenhuma posição em elétrica e porque de novo precisava de dinheiro para a Sanepar. Mas não, a CEMIG não está cara, inclusive seria uma empresa que eu compraria hoje, mas ficou em segundo plano pela necessidade de recursos. Então CEMIG foi apenas por isso, eu tive que fazer escolhas, como eu não queria vender outras ações que me remuneram muito a título de dividendos e a CEMIG demora para pagar, tem uma política de dividendos ali um pouquinho complicada, foi por isso. Priorizei as ações da minha carteira com uma política de dividendos mais interessante. Copel eu vendi porque está um pouquinho cara. Quando a gente olha para o histórico de preço-lucro, ela está aqui em 12 vezes, chegou a 20 em 2022, 2023 mais de 13, relação EV sobre EBIT em 12 vezes acima da média, então é uma situação bem similar com a Alupar, simplesmente porque a empresa não está mais barata. Note que uma situação de venda das ações, a não ser o cuja oportunidade, em relação a preço, ocorre quando a empresa está muito cara. E aí, muito caro eu considero o dobro do múltiplo histórico, pelo menos. Não é o caso. Ela está 10, 20, até 30% acima do múltiplo histórico. Mas eu precisava de novo do dinheiro para a Sanepar. Gerdau tinha uma posição muito pequena. Ela ainda vai continuar sofrendo com essa dinâmica do aço chinês. Então, como era muito pouco dinheiro, precisava do dinheiro ali, vendi para comprar a Sanepar. Só isso. E Jalles Machado está com múltiplo alto, o açúcar ainda está dando poucos sinais de recuperação, mas já está se recuperando, exportações estão melhorando. Indicador EV sobre EBIT está acima da média, mas acontece que ela teve ali alguns itens não recorrentes que impactaram nos seus resultados. Então acaba sendo uma empresa cíclica nesse sentido. Está num setor mais comoditizado, apesar dela não vender um produto tão comoditizado como o açúcar orgânico. É uma boa empresa, mas preferi fazer a opção ali por comprar a Sanepar. E finalmente a Sanepar. Estou agora com 47 mil ações. Como eu mostrei aqui para vocês, eu tinha só 2 mil ações, então veja como eu precisava aumentar essa posição rapidamente. E por quê? Porque eu quero me posicionar o quanto antes, já fiz isso, para que eu não pague caro pelo ativo. Porque eu vi uma oportunidade aqui, não estou dizendo que o mercado não vê isso, nada disso, é uma informação pública, só que, na minha visão, ainda não está devidamente no preço. Por quê? Tudo começa aqui com um fato relevante publicado pela Sanepar em 9 de novembro de 2022. E ali eu já comecei a ficar atento com o Sanepar. Ela informou que havia contratado a advocacia Betiol para prestar um serviço de execução judicial de um montante de quase 5 bilhões de reais. Quase 5 bilhões de reais. Aqui não são milhões, são bilhões. E uma execução contra a União. A União é o governo federal, é o dono da máquina de imprimir dinheiro. Perceba aqui. E aí você vai me perguntar, 5 bilhões para a Sanepar é muito dinheiro? Deixa eu te mostrar aqui. Basta clicar em empresa, você vai aqui para baixo, o valor de mercado da empresa, 7,5 bilhões de reais. É isso que vale a Sanepar na Bolsa de Valores. E valia bem menos antes dessa alta de 40% nas ações nos últimos 12 meses. Isso quer dizer o quê? Que esse recebimento de recursos contra a União representa mais da metade do valor de mercado atual da Sanepar. Então é um volume extremamente expressivo, que parece não estar no preço, porque essa alta nas ações não veio desse comunicado. Na verdade, as ações nem reagiram a esses comunicados. Só que precisamos reconhecer que execuções judiciais contra a União demoram muito, então estava justificada a falta de reação do mercado, a inércia do mercado em relação a essa informação. Só que aí fomos avançando. Um novo fato relevante publicado no dia 1º de março de 2023, dizendo que entrou com o processo judicial, deu até o número do processo aqui, onde foi realizado um pedido de um valor incontroverso. O que é um valor incontroverso? É um valor que não tem mais discussão, ou seja, que não cabe mais à União falar esse valor está errado, de 3,7 bilhões.
E aqui esse valor já é a metade do valor de mercado hoje da Sanepar praticamente. Então veja que não são aqui os 5 bilhões aproximadamente da execução, mas ainda assim é um valor muito alto, sendo que o fato de você trazer aqui o valor incontroverso não significa que você desistiu do outro valor, só significa que o outro valor está ainda sob discussão judicial. Mas esse aqui seria incontroverso e já seria suficiente para o mercado reagir com alguma alta expressiva nas ações de Sanepar. E aí veio o último comunicado ao mercado, que foi o meu gatilho, 14 de março de 2024. A Sanepar informou que conseguiu a aprovação do valor incontroverso para inscrição em precatório, e isso acabou sendo feito. Então os 3,6 bilhões aqui já foram para precatório. E aí sobre o precatório contra a União, a Sanepar não vai tomar um calote. Ela pode tomar uma moratória, ou seja, conseguir mais prazo. A União pode conseguir mais prazo com o Congresso Nacional, algo do tipo. Mas não vai tomar calote, porque a União é a dona da máquina de imprimir dinheiro. Ela pode emitir títulos públicos para pagar isso aqui. E aí eu lembro a vocês que, segundo o artigo 100, parágrafo 5º da Constituição Federal, quando um precatório é inscrito até no dia 2 de abril de determinado ano, e aqui seria 2024, e foi o caso, o pagamento deve ocorrer até o final do exercício financeiro seguinte, ou seja, até o final do ano seguinte, que seria 31 de dezembro de 2025, nesse nosso caso de Sanepar. Caso essa data do dia 2 de abril seja descumprida, aí o pagamento tem que ser feito até o próximo ano, até o final de 2026. Então veja que na pior das hipóteses, Sanepar vai receber esse montante até o final de 2026, e isso muito provavelmente deve se reverter em dividendos extraordinários ou até recompra de ações. Nos dois casos, o acionista é remunerado. Mas vamos supor que Sanepar não faça nem recompra nem dividendo extraordinário. O dinheiro vai entrar no patrimônio líquido da empresa e esse indicador preço ou valor patrimonial vai cair para 0,5 até abaixo disso, dependendo do caso, e a ação vai ficar ainda muito mais descontada. E veja que a ação só subiu esses 40% porque ela estava negociando a 0,5 valor patrimonial, sendo que o lucro da empresa continuava subindo. Você vai reparar aqui no gráfico de cotação e lucro crescendo, normalmente receita líquida também. Afinal de contas, ela tem receitas reajustadas por índices de inflação e mesmo assim negociando a metade do valor patrimonial da ação. Estava bem descontada. Sendo que você pegando aqui os destaques de 2023, lucro líquido cresceu praticamente em todos os trimestres. Dívida ficou controlada. Retorno sobre patrimônio líquido e retorno sobre capital investido também estáveis, margem líquida mantida. Ou seja, indicadores excelentes, ainda estão muito bons, mas eu não iria aumentar a posição apenas por conta disso. Agora, vai receber um montante desse tamanho, metade do valor de mercado, e ainda tem a posição controversa para ser discutida na justiça e que ela pode ganhar também? Então veja, a minha tese é, Sanepar subiu porque ela estava muito descontada e o seu lucro líquido não parou de subir, assim como seus indicadores de rentabilidade e de lucratividade. Agora, falta ela subir por conta dessa entrada gigantesca de caixa. E aqui não confunda com a situação da Auren, que recebeu uma indenização da União e depois caiu. Ela caiu porque ela já distribuiu todo o dividendo, aí vai cair. Aqui não, uma situação que ainda ela não recebeu o dinheiro, isso ainda não está no preço, e depois que ela eventualmente pagar um dividendo extraordinário, eventualmente, não tem nada certo ainda, ela vai cair, só que ela já vai ter subido para depois cair. Então não confunda as situações. E eu quero lembrar aqui a vocês uma situação que eu posso utilizar aqui como exemplo de Klabin, uma situação recente, só para mostrar para vocês que o mercado brasileiro não é tão eficiente como muitos acabam sustentando. Porque veja, Klabin, até recentemente, março ali ó, vamos pegar fevereiro aqui, ela estava a 4,20, chegou até R$4 em alguns dias. Aí depois disparou, o pessoal perguntou por que disparou para R$5? O que aconteceu em tão pouco tempo? Aproximadamente um mês e meio. O que aconteceu foi o seguinte, e eu trouxe vídeo no canal sobre isso. Ela publicou um fato relevante informando que a sua projeção de EBITDA cresceria. Teria um EBITDA, ou seja, uma proxy de geração de caixa incremental de 3 bilhões de reais até 2027, olha só, prazo longo, por conta da implementação dos projetos de expansão Puma 2 e Figueira. Então note que o mercado reagiu aqui com o Klabin, só que esse EBITDA incremental já era algo esperado. Por que o mercado não tinha reagido antes? E aí só foi reagir depois disso aqui. E esse fato relevante é do dia 7 de fevereiro. A reação nem foi imediata, inclusive. Então veja que é assim que funciona. O mercado pode demorar para reagir, mas ele vai ter que reagir. E se não reagir, tá tudo bem. Você comprar Sanepar, isso falando para mim mesmo, não é recomendação, que já tem múltiplos baratos.
É uma empresa redondinha, está no setor perene, receitas bem previsíveis. Tudo bem que não tem a melhor das políticas de dividendos, mas ainda assim você pode receber ali uns 6% de yield. E que vai receber um valor extraordinário nos próximos 2 anos, que constitui hoje a metade do seu valor de mercado, eu vislumbrei como uma grande oportunidade. Por isso, minha posição subiu expressivamente para 47 mil ações. Tem até ordem no VAC para comprar mais 3 mil ações, para chegar aí a 50 mil ações de Sanepar. E estou muito tranquilo com essa concentração, por conta dessa situação específica que comentei com vocês. Não é para copiar, pode falar o que você quiser nos comentários, mas eu particularmente estou bem tranquilo com isso aqui. A tal ponto de estar gravando esse vídeo aqui para vocês, nem precisava fazer isso. E é claro, apesar de estarmos falando aqui de ações brasileiras, você não deve ignorar investimento no exterior. Tivemos uma recente volatilidade em S&P, dando uma oportunidade. Olha só, as minhas ações de Take-Two caíram. Isso é interessante, posso aumentar posição, é o que eu vou fazer. Essa aqui é uma empresa que eu quero comprar, fiz até vídeo específico no canal, por conta do lançamento do GTA 6. Tem aqui minha posição em TLT, tá com um pequeno prejuízo, posso aumentar posição aqui também. A SML, estou com lucro interessante, devo aumentar posição. Tem aqui semicondutores também, tem Bitcoin. Então você pode se expor no exterior em criptomoedas, em ETFs, em vários ativos globais, com taxa zero e taxa cambial zero. Olha o diferencial dessa corretora, taxa cambial zero, porque ela não exige que você converta os seus reais em dólares para fazer a operação de compra. Isso é muito positivo e é um diferencial da Quantifier, além do fato de que ela não cobra nenhum outro tipo de taxa. Por isso eu venho utilizando essa corretora. Caso você tenha interesse em testá-la, vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já comenta aqui embaixo se você acha que eu enlouqueci de fazer uma compra tão expressiva em Sanepar, inclusive fazendo todo esse giro. E veja, primeiro mês eu apenas comprei, segundo mês apenas comprei, aí vem o terceiro mês eu fiz esses giros e vou receber várias críticas. E não pretendo mais fazer nenhum giro. Foi um caso específico porque eu vislumbrei essa oportunidade. Caso tenha uma super oportunidade como essa, que eu acho muito difícil, pode ser que eu faça algum outro tipo de movimento, não sei. E aqui, gente, precisamos reconhecer o seguinte. Se estou seguindo pelo caminho do stock picking, da seleção individual de ações, é óbvio que eu vou fazer alguns giros no meio do caminho, a gestão é ativa, mas a venda é exceção. Se eu quero seguir por um caminho de gestão puramente passiva, somente os ETFs, não tem outro caminho. Lá nos Estados Unidos é o que eu recomendo para os investidores que estão começando. Aqui no Brasil não, por conta dessas assimetrias que podemos identificar. Mas já deixa aqui nos comentários a sua opinião, clica no botão de gostei se fez sentido para você e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!